O Superboy Prime acaba de retornar, e talvez ele apareça no torneio de DC KO. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição 31 da HQ Superman, que faz parte da saga DC KO e vai mostrar como Darkseid e o Coração de Apokolips estão ligados ao planeta Krypton e também vai trazer o novo arco do Superboy Prime. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa antes do torneio de DC KO, quando Superman e a Liga da Justiça se reuniram para conversar com o Senhor do Tempo. Clark deixou claro que não confiava no vilão. Mesmo com ele tendo guiado Superman até o Gladiador Dourado e a Legião Ômega no futuro, o herói sabia que ele estava escondendo algo. Ele queria acreditar no Senhor do Tempo, mas ainda precisava de algo mais sólido para confiar. O Senhor do Tempo diz que a confiança é irrelevante, porque já havia lhe mostrado o futuro e o desastre que estava por vir. Darkseid estava a caminho, e a única forma de salvar o mundo seria por mostrar nenhuma piedade. Deve ter sido difícil para o herói ouvir essas palavras, já que a misericórdia sempre foi sua força e não sua fraqueza. Daí temos uma cena que também já foi mostrada na primeira edição de DC KO, que é do Superman liderando um grupo de heróis contra o primeiro desafio do DC KO, uma espécie de teste cruel que servia como um qualificatório para o torneio. O combate era brutal, e por causa de sua compaixão, Clark só garantiu o último lugar entre os 32 lutadores selecionados para o torneio. Então voltamos à noite anterior, quando Clark visitou a Fortaleza da Solidão, que foi reformada depois da devastação causada por Amanda Waller durante a saga Poder Absoluto. Em busca de informações, Clark retirou um cristal de pedra solar e ativou a projeção artificial de seu pai Jor-El. Sem perder tempo, ele iniciou a conversa com uma dúvida que o assombrava há muito tempo. Ele queria saber se havia nos arquivos de Krypton algum registro sobre Darkseid. Mas o holograma respondeu que não, que nenhum dado sobre o Senhor de Apokolips ou sobre o chamado Rei Ômega existia nos arquivos de Krypton. Isso porque parte do conhecimento kryptoniano havia sido considerado ilegal. Alguns estudiosos preferiram não transcrever certas informações, e muitas lembranças foram deixadas fora dos registros. Daí, Clark perguntou por que, entre todos, Jor-El só o havia salvado. Como sempre, o holograma disse que ele e Lara o salvaram por amor, porque desejaram preservar o que havia de melhor em sua espécie. Mas, ainda assim, Clark sentiu o peso daquela resposta como se fosse insuficiente. Ele sempre sentiu que havia mais por trás disso. Jor-El continuou dizendo que as viagens espaciais haviam se tornado ilegais em Krypton. Por isso, ele precisou construir a nave em segredo com recursos limitados. Se tivesse recursos ilimitados, ele teria salvado a todos. E foi essa frase que trouxe a resposta que Clark buscava. Ele ia tentar salvar o mundo da mesma forma que seu pai tentou salvar Krypton. A diferença é que agora ele não quer ser o único sobrevivente. Bom, enquanto o mundo se preparava para a inevitável chegada de Darkseid, outro velho conhecido do Superman se recuperava nas instalações da LexCorp. Rudy Jones, o Parasita, sobreviveu milagrosamente após ter sido dilacerado pelo Apocalipse, e agora estava sendo tratado sob a supervisão direta de Mercy Graves. Lembrando que ele só escapou da morte porque seus poderes haviam absorvido parte da energia do Apocalipse no momento do ataque. O Parasita, para quem não sabe, até se tornou um aliado do Superman. Ele está mais calmo e tem se mostrado querer consertar os seus erros do passado. Nisso, o Superman aparece na LexCorp para falar pessoalmente com Mercy, embora ele não confie muito nela, porque em um arco recente, Mercy ativou um clone de Lex para assassinar a família do Superman.
De todo modo, Mercy já sabia o motivo da visita. Os poços de Apokolips, surgindo em várias partes da Terra, já estavam sendo monitorados pelos cientistas de Lex, e Clark queria saber tudo o que eles descobriram. E realmente, Mercy explicou que as análises indicaram que algo imensamente poderoso estava despertando nas profundezas no núcleo da Terra. E enquanto a Liga e os Titãs estão ocupados com a evacuação dos humanos, a LexCorp trabalhou no seu próprio projeto, uma supernave que foi construída com a intenção de levar os cientistas ao espaço. Mas havia mais. A estrutura, ampliada com a tecnologia de Brainiac, era capaz de abrigar um país inteiro, ou seja, a nave também era uma arca. Ao ver essa coisa, o Superman reconheceu o potencial. Ele disse que queria 12 dessas e que conhecia pessoas capazes de ajudar a produzi-las mais rapidamente. Logicamente, Mercy estranhou o pedido. Por que 12 naves? O que o Superman estava planejando? Pela primeira vez, o Superman que ela conhecia, aquele símbolo inabalável de esperança, estava sendo lentamente engolido pelo medo de falhar. Mais tarde, no apartamento do casal, Clark contou a Lois sobre o plano da Liga da Justiça, que eles iriam participar de um torneio que decidiria o destino da Terra. Lois ouviu com incredulidade. Era difícil para ela aceitar que o marido estivesse prestes a lutar lado a lado com criaturas como o Apocalipse, alguém que sempre quis destruí-lo. Mas Clark disse que tudo fazia parte de uma série de estratégias. Todos os heróis estavam se preparando para um confronto inevitável. E a repórter logo entendeu o que ele não dizia em voz alta. Eles estavam se preparando porque havia uma chance real de perderem. Nisso, a conversa do casal foi interrompida pela chegada dos pais de Clark, que foram chamados pelo filho. Martha perguntou sobre sua recente visita ao futuro e se ele tinha encontrado o que buscava, no que Clark respondeu que não. Jonathan, conhecendo o filho muito bem, comentou que Clark estava com a expressão que indicava que algo não estava certo. Clark até quis explicar, mas se conteve naquele momento. Disse apenas que eles fariam uma viagem e que antes disso queria passar um tempo em família. Ou seja, isso preenche algumas lacunas deixadas em DCKO, mostrando onde os Kents estavam durante os preparativos do torneio. Enquanto os dias passavam, as supernaves começaram a ser concluídas. Acima de Metrópolis, dezenas de imensas estruturas flutuavam como promessas de salvação. Foi nesse momento que Clark disse que levaria ao torneio os Punhos do Amanhecer, aquelas soqueiras de sol em miniatura, mas a Lois não aprovou esse nome. Tentando acalmar sua amada, Clark garantiu que Mercy estava cuidando do Apocalipse do presente que está preso numa cidade engarrafada. Talvez ela até consiga descobrir algo útil sobre o passado do monstro. Mas como Lois não confia mais na Mercy, ela também vai ficar de olho. Clark também conta a Lois que havia falado com o holograma de Jor-El sobre Darkseid e o Rei Ômega, mas que não existiam registros, porque a antiga Krypton havia proibido qualquer tipo de conhecimento externo. No fim, Clark abraçou Lois e disse que poderia enfrentar o torneio, mas apenas depois de saber que todos estariam seguros. Por isso que ele trouxe a Lois até uma das naves de evacuação. E depois de um beijo que poderia muito bem ser o último, o Homem de Aço partiu rumo ao torneio que decidiria o destino da humanidade. Com isso, as supernaves começaram a voar pelos céus, carregando dentro delas milhões de vidas que buscavam refúgio e esperança. No entanto, nesse momento, Mercy percebeu tarde demais que a Lois Lane não entrou na nave com ela. Na verdade, Lois pegou uma pequena nave auxiliar e estava voando em direção à Fortaleza da Solidão. Acontece que havia algo que ela não conseguia ignorar, algo que o Superman disse e que continuava a atormentá-la. Como boa repórter, ela sentia cheiro de história, e Lois Lane nunca ignorava uma boa história. Bom, ao entrar na fortaleza, o holograma de Jor-El se ativou ao detectar sua presença. Do jeito Lois, ela disse que ele podia não saber,
mas ela, John e o próprio Jor-El haviam viajado juntos no passado e que aprendeu algo super importante naquela jornada, que o holograma não era confiável. Ela não veio em busca de ajuda, como geralmente Clark faz. Ela veio fazer uma entrevista para descobrir o que Krypton sabe sobre Darkseid e o coração de Apokolips. Ela sabe que certos conhecimentos haviam sido proibidos em Krypton, então devem existir registros sobre o que era considerado ilegal. Afinal, como a sociedade saberia o que era proibido se não mantivesse uma lista do que estava fora dos limites? Só que o holograma titubeou. Suas respostas começaram a se repetir, dizendo que não possuía registros, que não havia dados disponíveis e que o acesso era negado. Lois começou a falar que o filho de Jor-El estava nesse momento em um torneio mortal, lutando por sua vida e por todo o planeta. E quanto mais ela tentava apelar para a emoção, mais o holograma parecia bugado. Até que, de repente, um segundo holograma surgiu. A figura de Lara Lorvan, a mãe do Superman. Ela reconheceu Lois de imediato e disse que sabia que ela amava seu filho. E ainda revelou que, quando o enviou à Terra, esperava que ele encontrasse alguém como ela, alguém que desse a seu filho felicidade e segurança. Aqui é revelado que a ativação da memória de Lara só acontecia em momentos de necessidade. E lembrem-se que já foi mostrado que Lara trabalhava nos arquivos de Krypton. Ela chegou a ver o coração de Apokolips. Então, se alguém tem respostas, essa pessoa é a própria Lara. E, de fato, ela conta que não existiam registros diretos sobre Darkseid, mas que todas as civilizações que Krypton encontrou mencionavam uma antiga lenda sobre um destruidor, o Deus Ômega ou Deus Definitivo, uma entidade destinada a pôr fim a toda a existência. Os cientistas kryptonianos acreditavam que, se existia um Deus final ou um Deus Ômega, deveria haver também um princípio, um ser capaz de enfrentá-lo, o Alpha, que iria se opor ao Ômega. E Lara acredita que o Apocalipse foi criado para esse propósito, porque suas habilidades de destruição e renascimento seriam o oposto perfeito do que Darkseid representava: a morte, o controle e a estagnação do universo. Isso faz todo sentido para Lois. O Apocalipse é o Alpha. O monstro que matou o Superman não é apenas um erro científico, mas a tentativa desesperada de Krypton de criar um campeão contra o fim dos tempos. Com essa informação, Lois sabe que precisa falar urgentemente com o Superman, mas antes que pudesse agir, algo vermelho e azul colidiu com força contra a fortaleza, quebrando colunas e espalhando fragmentos brilhantes pelo chão. Lois rapidamente correu, acreditando que Clark havia retornado. Mas quem ela encontrou não era o Superman. Bom, não o que ela conhecia, e sim o Superboy Prime, um Superman de uma outra Terra que foi logo dizendo a Lois que ele era o Clark errado. Lois ficou bem surpresa com a sua presença, porque o Superman lhe contou que Prime estava preso no futuro. E realmente, Prime explicou que estava lutando sozinho contra o exército de Darkseid. Ele resistiu o quanto pôde, mas as forças das trevas eram praticamente infinitas. A parte boa é que ele descobriu o que aconteceu com todas as legiões e precisa contar tudo ao Superman antes que seja tarde. Daí, quando Lois começa a explicar que Clark está participando de um torneio mortal, uma explosão de energia atravessa o teto da fortaleza e os lança contra o chão. Ali surgiu o Solar da Legião de Darkseid, com seu corpo emanando chamas cósmicas e o símbolo do Sol ardendo em seu peito. Ele diz que já sabe dos planos do Superman e da Liga, mas que mesmo assim, tudo já está decidido. Darkseid já venceu, e o próprio Prime foi abandonado pelos próprios heróis para morrer. Ainda assim, Prime diz que irá parar o vilão, no que o Solar pergunta como ele vai fazer isso se está sozinho, exausto da batalha infinita e ninguém virá ajudá-lo. Mas o Superboy Prime, ainda se recuperando e com um sorriso no rosto,
diz que o vilão está esquecendo de algo muito importante e que a última página vai revelar. E, de fato, o vilão não entendeu o que aconteceu, porque, ao lançar seu ataque de energia solar, ele, sem querer, acabou devolvendo a Lois seus antigos poderes. Como o próprio Superboy Prime celebra, a Superwoman está de volta. E assim terminamos Superman número 31, que marca o retorno não só do Superboy Prime dentro do evento, como também da própria Lois como Superwoman. E acredito que vai ser bem divertido a dinâmica desses dois. Agora comenta aí o que você achou dessa edição e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada de DCKO. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.